Retornamos então com a segunda parte, diabetes mellitus na gestação. Então vamos falar agora sobre tratamento, tá? De diabetes mellitus na gestação. O tratamento adequado do diabetes mellitus, ele visa então um diagnóstico adequado e precoce da doença para que o tratamento seja feito a tempo, da melhor maneira possível, o início imediato da terapêutica, um rígido controle glicêmico da gestação, né, na gestação, diagnóstico das repercussões fetais, momento da resolução da gestação, a definição adequada do diagnóstico, do risco e o momento dessa resolução de gestação para evitar complicação e o acompanhamento das medidas preventivas no pós-parto. Então, quando realizamos um tratamento adequado, temos esses objetivos. A consequência do tratamento adequado, então, qual é? Um aumento significativo da possibilidade do desfecho ser um recém-nascido vivo, com idade gestacional a termo, crescimento proporcional e sem distúrbio respiratório e metabólico após o nascimento. Quando o tratamento ele é inadequado, tem consequências. Aumento da mortalidade fetal, distócia de ombro lá no momento do parto, bebê muito grande, lesão de nervos cranianos por causa dessa questão da distócia também no momento do parto, excesso de massa gordurosa ao nascimento, recém-nascido grande para a idade gestacional, macrosomia fetal, aumento de índice de cesárea, risco maior de pré-eclâmpsia. Quando realizamos então o diagnóstico, nós temos que fazer uma orientação inicial a essa gestante. Eu sempre falo para a paciente, o cuidado o cuidado ele é multidisciplinar com a paciente. Então a paciente ela tem que ter o conhecimento da sua doença e como cuidar e quais as consequências, tá? Então, quando a gente faz a orientação adequada, nós temos a adesão da gestante à terapêutica. Precisamos informar a paciente sobre o diagnóstico de diabetes mellitus, orientar sobre as possíveis repercussões a curto e longo prazo, explicar sobre a importância do automonitoramento da glicemia capilar várias vezes ao dia, então vai precisar furar o dedinho várias vezes ao dia, mudança da dieta, realização de exercício físico diário e, se necessário, o uso de medicações, que pode ser injeções diárias ou até comprimidos. E o controle da vitalidade fetal pela contagem de movimentos diariamente. Então, o paciente tem que estar ciente do risco e para que o cuidado seja adequado. O cuidado, o tratamento, ele é baseado então na monitorização glicêmica da paciente com diabetes mellitus. Quando faço o diagnóstico, aí a paciente me pergunta, tá muito grave, doutora? Tá muito alterado? Aí eu falo para ela, eu não sei. Eu sei que você tem problema. E você vai cuidar, seguir as nossas orientações, porém eu só vou saber se está evoluindo bem ou não com o acompanhamento. E o acompanhamento é a monitorização glicêmica, tá? A glicemia capilar. Quando realiza-se a glicemia capilar com automonitorização, já se sabe que tem impacto positivo no tratamento de gestante com qualquer tipo de diabetes, seja tipo 1, tipo 2, gestacional, não importa. A monitorização ela é extremamente importante. O que acontece quando a paciente faz a automonitorização? Então tem uma maior compreensão e adesão ao tratamento, melhores resultados da terapêutica, 4 vezes ao dia, em diferentes horários, é o mínimo que a gente precisa, tá? Então, o jejum e o pós-alimentar. E ele mostrou que quando é feito dessa maneira, mesmo se o paciente não usa medicação, eu vou mostrar daqui a pouco, tem uma redução de diversos desfechos perinatais desfavoráveis. Isso já foi comprovado em estudos. O protocolo do Ministério da Saúde trouxe isso, tá? E o resultado favorável para todas. Então, para paciente que usa insulina e para paciente que não usa insulina, que são as medidas não farmacológicas. Quando a paciente faz monitorização, é o momento que eu vou saber se está tudo bem ou não.
independente da idade gestacional. Então, eu fiz o diagnóstico em qualquer trimestre, a partir dali inicia a automonitorização, tá? Então, e a gente percebe nos estudos e também no dia a dia que 1 hora pós-prandial, quando alterado, se associa mais diretamente com o risco de macrosomia fetal, tá? Então, monitorizar o jejum e monitorizar o pós-prandial. Quando do controle, então, dessa glicemia, o mínimo para qualquer paciente diabética ou não é que o jejum esteja acima de 70 e os pós-prandiais, pós-refeição, acima de 100. Então, isso é o básico. E o máximo, então, o máximo que pode chegar a glicemia é, no jejum, 95, e 1 hora pós-prandial, 140, 2 horas pós-prandial, 120. Então, o jejum, antes do café da manhã, precisa estar abaixo de 95, entre 70 e 95. 1 hora após a refeição, entre 100 e 140, 2 horas após a refeição, entre 100 e 120. Quando nós analisamos ali o protocolo, ele coloca quando a paciente tem disponibilidade, quando a instituição, a unidade de saúde, aquela Secretaria de Saúde, tem a sua disponibilidade financeira, técnica, né? Parcial ou total. Então, a frequência de realização depende disso também. Eu preciso ter o aparelho e preciso ter as fitas para que a paciente possa fazer a monitorização. Paciente, então, tratada com medida não farmacológica, paciente que não usa insulina ou outra medicação, então, medida não farmacológica é a dieta, é a atividade física. Quando a gente tem a disponibilidade total, financeira total, do aparelho e das fitas, o ideal é que ela faça o perfil glicêmico diariamente em 4 pontos: jejum, pós-café da manhã, pós-almoço e pós-jantar. Então, a paciente vai acompanhar a sua glicemia diariamente, fazendo então, esse é um exemplo de uma tabela que a gente usa. Anota a data, faz a glicemia antes do café da manhã, anota. 1 hora após o café da manhã, anota. 1 hora após o almoço, 1 hora após o jantar. E isso diariamente, quando eu tenho disponibilidade técnica total. Ah, não, a unidade de saúde não tem fita para liberar, a paciente tem dificuldade. Então, qual vai ser a avaliação? Não dá para ficar sem a glicemia. Precisa fazer a glicemia. Então, a unidade de saúde pode revezar os aparelhos. Um dia fica com uma paciente, um dia fica com outra. Ou vai até a casa da paciente e entrega o aparelho naquele dia que ela vai ser acompanhada e depois pega de volta, entendeu? Então, vai fazendo um revezamento. Então, ou pelo número de fitas, não pelo glicosímetro em si, mas pela quantidade de fita disponível. Mas o protocolo traz que pelo menos 3 vezes na semana precisa ser feito, tá? Então, o perfil de 4 pontos, a mesma tabela, porém feito 3 vezes na semana, na paciente que não usa insulina, ok? Já no caso de paciente que precisa de medidas farmacológicas usando insulina, ela já precisa fazer a glicemia com mais cuidado, né? Para o acompanhamento, para a segurança dessa gestante. Então, quando a disponibilidade técnica e financeira é total, tem aparelho, tem glicosímetro, tem fita suficiente, a paciente vai fazer então o perfil glicêmico diariamente de 6 pontos. 6 pontos seria o quê? Anota a data, faz em jejum antes do café da manhã, 1 hora após o café da manhã, antes do almoço, 1 hora após o almoço, antes do jantar, 1 hora após o jantar. Esse seria o ideal quando a disponibilidade técnica é total em paciente que usa insulina. Quando a disponibilidade técnica é parcial, não tenho fita para fazer 6 pontos. O que eu faço? Ela precisa fazer diariamente, todos os dias, pelo menos o perfil de 4 pontos. Anota a data, jejum, 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço, 1 hora após o jantar. Esse é o mínimo
para que a gente tenha o conhecimento de como que tá o perfil dessa paciente. Tá alterado ou não tá alterado, doutora? É assim que eu vou saber. É assim que eu e a endócrino, que é especialista no diabetes, vai conseguir acompanhar adequadamente. Através dessas tabelas, a gente consegue perceber se está fazendo hipoglicemia, se está começando a suspeitar de insuficiência placentária, por exemplo, se está hiperglicêmico, que está justificando aquela macrosomia, aquele polidrâmino, o risco, o momento da interrupção da gravidez. Então, todo o acompanhamento e as decisões e os ajustes de medicação são feitos baseados nessas tabelas. Então, nós precisamos do glicosímetro e precisamos das fitas, ok? Então, o tratamento não farmacológico. Diagnosticou diabetes, tratamento não farmacológico é a primeira, tá? Então, terapia nutricional. Orientações nutricionais com o objetivo de atingir as metas glicêmicas que a gente acompanha pela tabelinha de pelo menos 4 pontos. Jejum, uma hora após café da manhã, uma hora após o almoço, uma hora após o jantar, tá? Feito, então, com glicemia capilar. Então, atingir as metas glicêmicas com terapia nutricional. Ganho de peso materno adequado, prevenir a ocorrência de desfecho fetal e neonatal desfavorável. Baseia-se na avaliação no perfil antropométrico, hábitos alimentares, acessibilidade aos alimentos, características alimentares regionais, condições clínicas, socioeconômicas e culturais também são consideradas, tá? Então, a avaliação nutricional bastante importante e tendo a disponibilidade bastante importante para a paciente. A avaliação antropométrica, então, ela deve ocorrer em todas as consultas de assistência pré-natal para orientar e acompanhar o adequado ganho de peso, tá? Até o parto. Ele é calculado baseado no índice de massa corpórea. Então, lembrando que o peso dividido pela estatura em metro ao quadrado. O índice de massa corpórea, ele é avaliado já na primeira consulta, tá? Ou até 12 semanas, o ideal. E a paciente é classificada em baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade. Então, nós temos aqui a meta semanal até 14 semanas, o ganho de peso entre o segundo e o terceiro trimestre e o ganho de peso total na gravidez. Então, já no primeiro trimestre, ela já vai sendo acompanhada e se ela for diagnosticada mais tarde ou se ela iniciar o pré-natal um pouco mais tarde, temos as tabelas aqui conforme o índice de massa corpórea, conforme a idade gestacional e a classificação dessa paciente, tá? Então, se for no primeiro trimestre, a gente usa outra tabela, já antes da gravidez até, de preferência, se tiver já uma referência, mas se não, usa essa tabela que também vai ajudar bastante. Lembrando que a paciente que tem um IMC acima de 40, ela já é uma paciente de alto risco, tá? Então, a recomendação nutricional de acordo com a viabilidade financeira e técnica disponível na localidade. Se a disponibilidade técnica é total, eu tenho o nutricionista, esse nutricionista é o especialista, ele vai acompanhar, ele vai conseguir fazer todos os cuidados, então, disponibilidade técnica total. Avaliação e orientação individualizada, realizada por nutricionista, 4 a 6 consultas durante a gravidez, que pode ser em grupo ou individual. Intervalo entre as consultas de 15 dias no início e depois vai sendo mensal, conforme a evolução da paciente. A distribuição de macronutrientes na dieta, realizando cardápio individualizado, uma orientação, tá? O cálculo do valor energético total individualizado e com adicional energético para o ganho de peso estimado, conforme vai sendo orientado. Então, isso quando eu tenho um nutricionista disponível, bem tranquilo. Se a disponibilidade técnica é parcial, temos alternativas. Tudo isso previsto naquele mesmo protocolo que eu mostrei para vocês desde o início. Então, seguir as orientações gerais de dieta saudável, com distribuição balanceada de macronutrientes, restrição de carboidratos, simples como sacarose, né? O açúcar, especialmente no período da manhã. Estimular a preferência por alimentos de baixo índice glicêmico, que pode ser uma estratégia para melhorar o controle. Orientação por nutricionista ou outro profissional capacitado por nutricionista, tá?
consulta individualizada ou em grupo, 3 visitas pelo menos durante a gravidez. Então, tem restrição, eu não tenho nutricionista disponível para todas as pacientes, né, em tempo e o próprio especialista, então eu posso ter tanto o nutricionista como alguém treinado pelo nutricionista. No Sistema Único de Saúde, né, esse asterisco aqui embaixo, especialmente considerando sua estratégia de saúde da família, os nutricionistas das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde do NASF poderão realizar atendimento individual, em grupo ou até capacitar outro profissional da saúde para atender essas mulheres, tá? Então, no caso da disponibilidade técnica parcial, é possível usar uma pessoa capacitada por nutricionista para que ele possa fazer as orientações. Então, isso seria muito importante. É como eu sempre falo para os pacientes, o cuidado da alimentação é como tomar medicação. Então, se a gente não adianta a gente encher de insulina e tal, e a paciente não fazer o cuidado, não ter o conhecimento de que precisa fazer o cuidado da alimentação, bastante importante, tá? Ainda dentro do tratamento não farmacológico, programa de exercício físico. Então, o que é a atividade física? Qualquer movimento corporal produzido pela contração de músculo esquelético. Tarefa de casa, andar, subir, descer escadas. E o exercício físico é um movimento corporal planejado, estruturado e repetitivo, feito para melhorar um ou mais componentes da aptidão física, como nadar, correr, caminhar em ritmo acelerado. Então, espera-se que a paciente gestante diabética não precisa ser um exercício físico, ela precisa de atividade física, ela precisa se mover, né? Então não pode ser a paciente sedentária, ela vai ter muitas consequências se tiver essas limitações. Então, quando tem atividade física, que é simplesmente qualquer movimento corporal produzido pela contração de músculo esquelético, ela já vai ter benefícios, tá? Então, o resultado materno indicam concentrações de glicemia de jejum e pós-prandial reduzidos e redução da necessidade de uso de insulina. Então, assim como o cuidado da alimentação, a atividade física entra na assistência, no tratamento à gestante diabética, assim como qualquer uso de medicação. Então, tem a mesma importância, por isso que a gente está falando especificamente disso aqui. Atividade física segura, então, para grávida. Caminhada, natação, ciclismo. Cuidado para não cair, né? Então, de preferência, bicicleta estacionária. Aeróbico, de baixo impacto. Yoga, pilates, corrida, né? Na paciente que já está acostumada, claro. Esporte com uso de raquetes. Treinamento de força. Exercício ergométrico com membros superiores, que pode ser realizado em casa, sentado, assistindo TV, tá? A caminhada é o mais simples, é o mais acessível, baixo custo, compreensível e de fácil aplicação. Viabilidade técnica e financeira total. Então, quando nós temos uma estrutura da unidade de saúde que beneficia, que pode ser uma atividade com orientação. Então, viabilidade técnica e financeira total. Pode ser feito, então, esses exercícios físicos em grupo, claro, cuidado agora, nós estamos na pandemia, tem outros critérios que a gente tem que cuidar um pouquinho, mas exercício físico em grupo e de forma individualizada sob supervisão de um profissional, né, da profissional educador físico. Ou viabilidade técnica parcial, então orientar a paciente a fazer o seu exercício, executada pela gestante nos arredores do seu domicílio, seguindo orientações profissionais prévias, tá? Então, caminhada seria o mais tranquilo, que é o que geralmente a gente, pelo menos uma caminhada, tá? A intensidade do exercício físico, então, é moderado, tá? Durante as sessões de exercício, a gestante deverá ser capaz de conversar. Então, é uma caminhada que ela consegue conversar. Sentir-se relativamente cansada, em acordo com a escala aqui do lado, que é, né, o esforço percebido de Borg, classificação de 13 ou 14. Então, relativamente cansada, ela não precisa ficar extremamente fadigada. Então, intensidade moderada, frequência 5 ou mais dias da semana, então atividade física todos os dias. Eu sempre falo para a gestante, se você é diabética, todos os dias, você se alimenta todos os dias, então o exercício tem que ser todos os dias.
com duração de 30 a 40 minutos, sendo 5 minutos de aquecimento e 5 minutos de desaceleração. Então, a caminhada, 30 minutos todos os dias, uma caminhada que você consegue conversar, tá? Não ficar fadigada. Sinais de alerta, então, para interromper o exercício: sangramento, contrações uterinas dolorosas e irregulares, perda de líquido amniótico, dispneia pré-exercício, então ela já está fadigada, já está dispneica, não dá para fazer caminhada, vertigem, cefaleia, dor torácica, fraqueza muscular afetando o equilíbrio, dor ou edema em panturrilha, tá? Então, só orientar os sinaizinhos de alerta. E contraindicação ao exercício? Tem, claro, né? Então, contraindicação absoluta: doença cardíaca hemodinamicamente significativa, paciente descompensada, doença pulmonar restritiva, incompetência estímulo cervical ou se fez cerclagem, gestações múltiplas com risco de parto prematuro, hemorragia persistente no segundo ou terceiro trimestre, placenta prévia, trabalho de parto prematuro durante a gravidez atual, membranas rotas, pré-eclâmpsia descompensada grave, anemia grave, tá? E relativa: algumas situações de anemia, arritmia cardíaca materna, bronquite crônica. Então, dependendo da paciente, você orienta fazer ou não fazer exercício, mas sempre dentro do limite dela, algumas orientações. Diabetes do tipo 1 mal controlado, né? Extrema obesidade mórbida, baixo peso extremo, história de estilo de vida extremamente sedentário, né? Então tem que ser tudo com bastante tranquilidade, cuidado, a paciente não faz nenhum exercício extremamente obesa, então calma, né? É bom orientar o exercício, mas dentro do limite dela, com tranquilidade. Hipertensão mal controlada, limitações ortopédicas, transtorno convulsivo mal controlado, hipertireoidismo mal controlado e tabagismo intenso, tá? Então, medidas não farmacológicas, conversamos, e sobre a glicemia capilar, que é bastante importante. Vou pausar o vídeo agora e iniciaremos a parte 3, que é a parte final, daqui a pouquinho, ok?